destaque internacional. Menos de 24 horas depois de anunciar uma tarifa global de 10% sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos, o presidente Donald Trump dobrou a aposta. Não foi exatamente uma aposta dobrada, mas foi perto disso. Aumentou a taxa para 15%. Segundo Trump, o aumento acontece após uma revisão minuciosa da decisão que ele chamou, vou abrir aspas, de ridícula, mal redigida e extraordinariamente anti-americana, fecho aspas. O presidente se refere àquela decisão da Suprema Corte Americana que derrubou nessa semana o tarifaço implementado por ele em agosto do ano passado. E segundo a Corte dos Estados Unidos, Trump excedeu a autoridade dele ao justificar o aumento das tarifas com base em uma lei de 1977, destinada para emergências nacionais. Na mensagem publicada hoje, o presidente deu a entender que deve continuar retaliando a decisão dos juízes, prometendo ainda mais tarifas e muito em breve. Vamos então a Brasília agora para falar com a nossa repórter Valentina Moreira, que traz um pouco dessa repercussão política da decisão de Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Valentina, bem-vinda. Boa tarde. Quais são as informações? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A principal mudança, o principal impacto imediato da declaração de Trump do retorno das tarifas após a decisão da Suprema Corte é a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de trazer para a pauta da Câmara durante essa semana o acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo, dentro da sua tramitação normal, ele precisa passar pelo parlamento de todos os estados que irão compactuar com essa medida. Isso inclui os 27 estados da União Europeia, o Brasil e os demais estados do Mercosul. Ou seja, é um acordo que precisa ser aprovado dentro do Congresso e isso deve acontecer agora como uma medida de urgência nessa semana. O que a gente tem de desdobramento dentro do Brasil, além dessa questão, dessa decisão do próprio Hugo Mota de trazer esse acordo como uma questão de urgência para a pauta do Congresso, é a fala do próprio vice-presidente, agora presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que declarou ontem, em coletiva de imprensa, que não necessariamente essa decisão do Donald Trump de trazer uma tarifa de 10% e agora, como você mesma disse, Lívia, para 15%, que isso não significa necessariamente algo negativo para o Brasil. Eu explico. Quando o Trump anunciou as tarifas de 40% para os produtos nacionais, isso foi um ataque feito diretamente ao país, Então, o Brasil se tornou um país menos competitivo em relação às demais nações nas negociações com os Estados Unidos. No momento em que o Trump faz um anúncio global de tarifa, que ele vai determinar que todos os países irão receber ou os 10% ou os 15%, segundo o vice-presidente, na verdade, presidente em exercício Geraldo Alckmin, isso coloca o Brasil em um pé de igualdade nas negociações dos produtos brasileiros com os americanos. Ou seja, o Brasil vai estar taxado da mesma forma que os demais países e não perderá sua capacidade competitiva. Vale lembrar que essa decisão do Donald Trump de aumentar as tarifas, após a decisão da Suprema Corte de ter suspendido a sua decisão inicial, ela não muda, A gente tinha aquela primeira decisão da Suprema Corte que retirava as tarifas e a gente tem essa nova decisão do Donald Trump que coloca uma tarifa global. Nada disso altera as tarifas que já tinham sido colocadas sobre produtos específicos brasileiros, que é uma questão que o próprio Geraldo Alckmin destacou, que o Brasil tem alguns produtos específicos que estão ainda estão sendo sobretaxados pelos americanos. É o caso, por exemplo, do aço brasileiro. E aí o governo brasileiro aponta que vai continuar numa negociação direta com os Estados Unidos para tentar modificar a porcentagem, a quantidade de tarifa colocada sobre esses produtos. O próprio Geraldo Alckmin destacou, e é algo que está sendo discutido desde o início dessa novela americana sobre as tarifas, que a decisão do Trump de aumentar as tarifas, ou a primeira decisão ali do ano passado do tarifaço, isso é uma medida que, de certa forma, favorece acordos multilaterais, tanto em relação ao Brasil, União Europeia, com o Mercosul, como outras negociações brasileiras e de outros países que não necessariamente são os Estados Unidos. É o caso, por exemplo, das relações do Brasil com a Índia e de outros países do BRICS.
O presidente Lula hoje está na Índia, está fazendo negociações se reuniu ontem com o primeiro-ministro indiano e está fazendo negociações de comércios bilaterais com a Índia. E é um tipo de negociação que, com essas medidas do Trump, tendem a ser favorecidas, como foi ressaltado pelo próprio Geraldo Alckmin. Em relação ao posicionamento do governo brasileiro, a gente vai ter que aguardar o posicionamento decisivo do governo americano. Porque, como você mesma disse, Lívia, em menos de 2 dias a gente teve uma reviravolta. A gente saiu de uma realidade sem tarifa para uma realidade de 10% de tarifa e agora, nesse sábado, para 15% de tarifa. Então, a gente precisa aguardar como o governo americano vai, de fato, se posicionar em relação a essa situação para entender quais serão os posicionamentos, quais serão as medidas adotadas pelo governo brasileiro. E isso deve acontecer também com o retorno do Lula para o Brasil. Volto com você no estúdio. Exatamente. Muito obrigada, Valentina Moreira, pelas apurações, pelas informações. Qualquer movimentação nesse sentido, você volta aqui no News Sábado.